Olá, eu sou o professor Michio Kaku. Quero que você pare por um segundo e pense no momento exato em que decidiu clicar neste vídeo. Você provavelmente estava navegando pela plataforma, rolando a tela, olhando para várias miniaturas coloridas, lendo títulos diferentes. Talvez você estivesse com uma xícara de café na mão. Talvez estivesse no intervalo do trabalho. Ou apenas deitado no sofá em um momento de tédio. Você pesou as suas opções. O seu cérebro avaliou os prós e os contras. Você poderia ter escolhido assistir a um vídeo sobre culinária, um clipe de música, um resumo de um jogo de futebol, ou você poderia simplesmente ter desligado a tela e ido dar uma caminhada. Mas você sentiu um desejo consciente, uma curiosidade intelectual sobre o tema. E então o seu dedo pressionou o botão. Pareceu uma escolha perfeitamente livre, não é? O exercício supremo da sua agência individual. Você decidiu, o seu corpo obedeceu, e aqui estamos nós. Essa sensação de que você é o capitão indiscutível da sua própria alma, o autor exclusivo do seu destino, é a convicção mais profunda e visceral de toda a experiência humana. Nós acordamos todos os dias com a certeza inabalável de que o futuro é uma página em branco e que nós seguramos a caneta. É sobre esse pilar invisível que construímos absolutamente tudo na nossa civilização. O nosso sistema de justiça criminal, as nossas religiões, as nossas instituições econômicas e as nossas relações pessoais mais íntimas baseiam-se na ideia de que as pessoas são moralmente responsáveis pelos seus atos. Nós elogiamos e premiamos o herói que escolhe se sacrificar e trancamos em prisões o criminoso que escolhe roubar, porque acreditamos fundamentalmente que no exato momento da ação, sob as mesmas circunstâncias, eles poderiam ter escolhido fazer diferente. Essa é a própria definição de livre-arbítrio. É a ideia de que o você consciente é uma causa não causada, uma força capaz de intervir no fluxo natural do universo. Mas hoje, eu vou pedir que você me acompanhe em uma jornada intelectual assustadora e perturbadora. Vou pedir que você entretenha um pensamento que tem o poder de desestabilizar a sua própria identidade. E se essa sensação tão clara e óbvia for uma alucinação brilhantemente construída? E se o sentimento de escolher for apenas um truque biológico que o seu cérebro prega em você depois que a decisão já foi tomada pelas engrenagens da física? O que as leis fundamentais do universo e a neurociência moderna estão nos dizendo, de forma cada vez mais alta e irrefutável, é que o livre-arbítrio, da maneira mágica como o concebemos, é uma total impossibilidade física. É a maior e mais persistente ilusão da humanidade. Para entender por que essa parede de tijolos lógicos existe, precisamos retirar a poesia e a emoção da existência humana e olhar para a mecânica fria, crua e dura da realidade. O que é você? Quando reduzimos você aos seus componentes fundamentais, você não é um espírito etéreo flutuando em um corpo. Você é matéria. Você é uma coleção organizada de átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e um punhado de outros elementos, forjados no coração de estrelas agonizantes bilhões de anos atrás. Esses átomos foram montados ao longo de éons de evolução cega, até formarem uma máquina biológica incrivelmente complexa. O seu cérebro, que você considera ser o trono da sua consciência e da sua vontade, é uma rede física de 86 bilhões de neurônios, comunicando-se incessante e exclusivamente através de impulsos elétricos e banhos químicos de neurotransmissores. Agora, aqui está a premissa que destrói a ilusão. Cada único átomo que compõe o seu corpo, cada elétron que salta através de uma sinapse neural, cada molécula de dopamina que lhe dá prazer ou de cortisol que lhe dá estresse, obedece estritamente e sem exceções às leis da física. Eles obedecem à termodinâmica, ao eletromagnetismo e à gravidade. Átomos não têm livre-arbítrio. Um átomo de sódio não escolhe entrar em uma célula nervosa. Ele é puxado por um gradiente eletroquímico implacável. Um elétron não decide que caminho tomar. Ele se move exatamente para onde as forças fundamentais da natureza
ditam que ele deve se mover. O mundo físico é um mundo governado inteiramente pela lei de causa e efeito. Cada evento que acontece no universo físico é a consequência inevitável do estado do universo no momento imediatamente anterior. A conclusão lógica disso é devastadora. Se o seu cérebro é feito exclusivamente de matéria física, e se a matéria física obedece cegamente às leis de causa e efeito, então os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas decisões, que são o produto direto do movimento dessa matéria, também devem obedecer a essas mesmas leis rígidas. Um pensamento não surge do nada, brotando de um éter místico e independente. Uma decisão não é criada no vácuo. Um pensamento é o resultado físico e inevitável do estado anterior do seu cérebro, somado aos estímulos do seu ambiente. Uma rede neural dispara no seu córtex pré-frontal porque foi estimulada por outra rede, que foi ativada por uma memória armazenada na forma de conexões proteicas, que reagiu a um nível específico de açúcar no seu sangue, a um som que entrou no seu ouvido e a combinação genética exata que você herdou. É uma cadeia ininterrupta, um dominó cósmico caindo sobre o outro, sem espaço para uma alma intervir e parar a queda das peças. Se formos intelectualmente honestos e seguirmos essa cadeia causal para trás, sairemos da sua cabeça e mergulharemos na história do cosmos. O que o fez clicar neste vídeo foi o seu estado cerebral de um segundo atrás. O seu estado cerebral de um segundo atrás foi causado pela biologia e ambiente de ontem. Se retrocedermos as engrenagens de causa e efeito para a sua infância, para o momento da sua concepção, para a formação da Terra, para a ignição do Sol, chegaremos inevitavelmente ao próprio Big Bang. O universo inteiro é um sistema fechado de causas e efeitos. No momento exato em que a primeira faísca de matéria e energia explodiu há 13,8 bilhões de anos, as leis da física ditaram a trajetória inicial de cada partícula. Aquele instante primordial já continha a semente, as coordenadas e as velocidades que levariam inevitavelmente à formação do sistema solar, ao surgimento da vida, ao encontro dos seus pais e, finalmente, à configuração exata dos átomos no seu cérebro que fez o seu dedo se mover agora. Sob as lentes do determinismo científico, você não decidiu assistir a este vídeo de forma livre. O fato de você estar me ouvindo agora foi um evento cravado em pedra bilhões de anos antes de a Terra existir. Você foi empurrado para esta cadeira e para este pensamento pela inércia implacável de todo o universo. O roteiro da sua vida, cada lágrima, cada sorriso, cada suposta escolha, já estava escrito no balé das partículas subatômicas primordiais. Você está apenas interpretando o seu papel, sentindo a poderosa ilusão fisiológica de que está improvisando as falas. Neste vídeo, nós vamos dissecar essa ilusão implacável. Vamos visitar o fantasma do demônio de Laplace para entender o universo como um relógio de engrenagens divinas. Vamos entrar nos laboratórios frios da neurociência e testemunhar os experimentos perturbadores que provam que o seu corpo toma decisões muito antes da sua mente consciente sequer ser informada delas. Vamos fechar a falsa porta de fuga da física quântica, mostrando que a aleatoriedade microscópica não concede liberdade, apenas substitui a engrenagem por um par de dados invisíveis. E, finalmente, vamos explorar a luz no fim deste túnel escuro. Se somos autômatos biológicos, prisioneiros da causalidade, como isso transforma radicalmente a forma como vemos o ódio, o arrependimento, a empatia e o amor. O que descobriremos é que aceitar a morte do livre-arbítrio pode ser, paradoxalmente, a descoberta mais libertadora e compassiva que a mente humana pode alcançar. A sua mente está prestes a questionar o seu próprio dono. Prepare-se. Para compreendermos a verdadeira magnitude da prisão em que nos encontramos, precisamos voltar no tempo e observar o momento exato em que a humanidade começou a decifrar o código-fonte da realidade. Antes do século XVII, o mundo era um lugar mágico, caótico e imprevisível. Os trovões eram a ira dos deuses, as doenças eram maldições cósmicas e o movimento dos astros no céu noturno
era governado por vontades celestiais inescrutáveis. O ser humano via a si mesmo como o centro de um drama espiritual, onde o livre-arbítrio era o motor da existência e os deuses intervinham a todo momento. Mas então, em 1687, um homem solitário, brilhante e antissocial, chamado Isaac Newton, publicou uma obra que rasgaria o véu da magia para sempre: os Principia Mathematica. Newton não apenas descreveu o mundo, ele o aprisionou em equações. Ele nos deu a lei da gravitação universal e as leis do movimento. E, ao fazer isso, ele introduziu a ideia mais perigosa e revolucionária da história do pensamento humano: a ideia de que o universo é, em sua essência, um mecanismo. A partir de Newton, os físicos começaram a olhar para o cosmos não como um reino de entidades voláteis, mas como um gigantesco e intrincado relógio de pêndulo. Pense no funcionamento de um relógio mecânico antigo. Ele é composto por centenas de engrenagens, molas e eixos metálicos. Quando o relojoeiro dá corda na mola principal, a energia é transferida de uma engrenagem para outra com precisão matemática. A engrenagem A gira a engrenagem B, que por sua vez empurra a alavanca C, que faz o ponteiro avançar exatamente 1 segundo. Não há mistério, não há mágica e, o mais importante, não há escolha. A engrenagem B não pode, em um ato de rebeldia cósmica, decidir girar para o lado contrário. O seu movimento é absoluta e inexoravelmente ditado pelo movimento da engrenagem A. Todo o sistema obedece a uma rigorosa e inquebrável cadeia de causa e efeito. Newton nos mostrou que as estrelas, os planetas, as luas e os cometas são apenas as engrenagens desse relógio universal. Se você souber a massa de um planeta, a sua velocidade e as forças gravitacionais agindo sobre ele, você pode usar as equações de Newton para prever exatamente onde esse planeta estará daqui a 1000 anos, ou descobrir onde ele estava há 1 milhão de anos. A previsibilidade tornou-se o selo de garantia da ciência moderna. Nós prevemos eclipses solares com séculos de antecedência e enviamos sondas espaciais para interceptar asteroides minúsculos cruzando o vazio a dezenas de milhares de quilômetros por hora. E por que conseguimos fazer isso? Porque os corpos celestes não têm livre-arbítrio. O universo clássico é cego, surdo e estritamente mecânico. Mas, se o universo é um relógio gigante e previsível, o que impede essa lógica de se aplicar a todas as coisas dentro dele? Foi essa a pergunta aterrorizante que um matemático e astrônomo francês, chamado Pierre-Simon Laplace, fez a si mesmo no início do século XIX, em 1814. Laplace era um gigante do intelecto, muitas vezes chamado de o Newton francês, e ele decidiu levar a lógica determinista de Newton até a sua conclusão mais extrema e perturbadora. Ele formulou um experimento mental que viria a assombrar a filosofia e a ciência pelas próximas centenas de anos. Esse experimento mental ficou conhecido como o demônio de Laplace. Laplace imaginou a existência de uma superinteligência, um intelecto vasto e supremo, capaz de observar e processar a totalidade do cosmos de uma só vez. Ele descreveu essa entidade com as seguintes palavras: um intelecto que, em um dado instante, conhecesse todas as forças que animam a natureza e a posição respectiva dos seres que a compõem. Abraçaria na mesma fórmula os movimentos dos maiores corpos do universo e os do átomo mais leve. Em outras palavras, imagine um ser, ou um supercomputador de proporções divinas, que saiba a localização exata, a velocidade e a trajetória de cada átomo, de cada elétron, de cada molécula que existe no universo neste exato segundo. Esse demônio não apenas sabe onde tudo está, mas também conhece perfeitamente todas as leis da física, a gravidade, o eletromagnetismo, a termodinâmica. Para esse demônio, o universo é como uma mesa de bilhar após a tacada inicial. Quando o jogador atinge a bola branca e ela colide com o triângulo de bolas coloridas, o caos parece se instaurar. As bolas se espalham em todas as direções, batem nas tabelas,
colidem umas com as outras em um frenesi que parece totalmente aleatório e imprevisível para o olho humano. Nós não conseguimos adivinhar onde cada bola vai parar. Mas o nosso fracasso não se deve a uma verdadeira aleatoriedade. Deve-se apenas à nossa ignorância e à nossa limitação cognitiva. Se você soubesse o peso exato de cada bola, a força exata da tacada, o ângulo preciso de impacto, a textura e o coeficiente de atrito do tecido da mesa e a resistência do ar na sala, você poderia calcular, através das leis da física clássica, a trajetória de cada bola e o seu ponto de repouso final milissegundos após o taco tocar a bola branca. O resultado do jogo já estava predeterminado no momento do impacto. O demônio de Laplace faz esse mesmo cálculo, mas em vez de 15 bolas de bilhar, ele calcula a trajetória de todos os trilhões de átomos do universo simultaneamente. A conclusão de Laplace foi de gelar o sangue. Ele afirmou que, para esse demônio hiperracional, nada seria incerto. E o futuro, assim como o passado, estaria presente diante de seus olhos. Preste muita atenção na gravidade desta afirmação. O que Laplace está nos dizendo é que, do ponto de vista do universo fundamental, o tempo não flui da incerteza para a certeza. O universo é um bloco sólido e indestrutível de eventos encadeados. Se as leis da física não mudam, e se todo evento é o resultado direto de um evento anterior, então o instante do Big Bang funcionou como a tacada inicial na mesa de bilhar cósmica. Aquela explosão primordial, com sua distribuição específica de energia e matéria, acionou a primeira engrenagem. E a partir desse movimento inicial incrivelmente preciso, tudo o que aconteceu nos últimos 13,8 bilhões de anos foi absolutamente inevitável. E aqui é onde o experimento mental de Laplace choca de frente com a nossa ilusão de livre-arbítrio, porque a biologia não é uma exceção à física. Nós, seres humanos, em toda a nossa arrogância e complexidade, gostamos de imaginar que a nossa consciência reside em um reino sagrado, separado da matéria bruta do mundo natural. Aceitamos que uma pedra cai obedecendo à gravidade, aceitamos que a água ferve, obedecendo à termodinâmica, mas queremos acreditar que a mente humana é uma exceção milagrosa às leis da natureza. Queremos acreditar que, dentro de nossos crânios, existe um pequeno piloto fantasmagórico puxando alavancas e tomando decisões independentes do fluxo físico de causa e efeito. Mas o demônio de Laplace não vê almas ou pilotos fantasmagóricos. Ele vê apenas átomos. O seu cérebro, a máquina de carne que gera a sua mente, é feito das mesmas partículas que compõem as estrelas, a sujeira sob os seus sapatos e as bolas de bilhar na mesa. Você é feito de carbono, água, cálcio e fósforo. Quando você toma uma decisão, seja ela algo trivial, como escolher entre beber chá ou café, ou algo monumental, como escolher com quem se casar, essa decisão não se manifesta do éter. Ela é o resultado de uma atividade física concreta e mensurável dentro do seu cérebro. Sinais elétricos disparam ao longo de bilhões de neurônios. Moléculas de neurotransmissores, como serotonina e dopamina, atravessam as fendas sinápticas e se ligam a receptores. Íons de sódio e potássio abrem e fecham canais microscópicos nas membranas celulares. Cada um desses microeventos biológicos é uma interação física, impulsionada por leis químicas e eletromagnéticas estritas. Se o demônio de Laplace escaneasse o seu corpo e o ambiente ao seu redor, ele veria essa tempestade neuroquímica acontecendo. Ele analisaria o estado exato dos seus átomos a 1 hora, combinaria com a química do seu almoço, adicionaria o padrão de luz que entrou pelos seus olhos e a herança genética exata que esculpiu a arquitetura do seu córtex pré-frontal. E através do cálculo puro de causa e efeito clássico, o demônio saberia, com 100% de certeza absoluta, que as engrenagens do seu cérebro girariam exatamente de uma maneira específica, levando você a escolher o café em vez do chá. Você sentiu que fez uma escolha livre no momento em que a xícara tocou os seus lábios, mas o demônio já sabia o resultado dessa escolha antes mesmo do sol ser formado.
Para ele, a sua decisão de beber café hoje de manhã estava cravada na física do Big Bang com a mesma inevitabilidade de um eclipse solar. O filósofo holandês Baruch Spinoza, muito antes de a neurociência existir, resumiu essa nossa tragédia cognitiva com uma analogia brilhante e cruel. Ele pediu que imaginássemos uma pedra rolando por uma montanha após ser chutada ou atingida por outra rocha. A pedra está em movimento puramente por causa das leis da inércia e da gravitação, reagindo à força inicial. Agora, imagine que, por um passe de mágica, essa pedra recebesse subitamente o dom da consciência. Ela de repente se torna ciente do seu próprio movimento no espaço. Spinoza argumentou que, como a pedra é consciente de si mesma caindo, mas é completamente ignorante sobre a força externa e anterior que a chutou, ela naturalmente pensaria: eu estou me movendo porque desejo me mover. Estou rolando porque é a minha vontade rolar em direção ao vale. Nós somos a pedra consciente de Spinoza. A razão pela qual acreditamos tão fervorosamente no livre-arbítrio não é porque ele existe, mas porque a máquina que gera as nossas decisões, o cérebro, é tão incrivelmente vasta, tão absurdamente complexa e processa trilhões de variáveis simultâneas, que o nosso eu consciente é mantido no escuro sobre o que está acontecendo nos bastidores. Nós somos cegos para os trilhões de engrenagens químicas e físicas que giram no nosso subconsciente. Nós não sentimos a dopamina sendo liberada. Não sentimos as redes neurais fazendo cálculos bayesianos baseados em memórias de infância esquecidas e instintos evolutivos antigos. O cérebro faz todo o cálculo físico determinista e inflexível nos porões da sua neurologia e apenas no momento final projeta o resultado pronto na tela da sua mente consciente. E porque você só tem acesso a esse resultado final na tela, você sofre da ilusão megalomaníaca de que foi a tela que criou a decisão. O livre-arbítrio não é uma realidade física, é simplesmente o nome que damos à nossa profunda e incontornável ignorância sobre as causas ocultas e predeterminadas do nosso próprio comportamento. Isso significa que o roteiro da história humana já foi escrito em sua totalidade. Gengis Khan não poderia ter escolhido não invadir a Ásia. Shakespeare não poderia ter escolhido usar uma palavra diferente em Hamlet. Você não poderia ter escolhido não estar assistindo a este vídeo agora. Se pudéssemos rebobinar o universo até o momento do Big Bang e deixar o relógio correr de novo, assumindo as mesmas condições iniciais e as mesmas leis físicas deterministas, tudo, absolutamente tudo, aconteceria exatamente da mesma maneira. Cada guerra, cada nascimento, cada pensamento que passou pela sua cabeça, cada palavra que estou dizendo agora, se repetiria com a precisão letal de um filme sendo reproduzido pela segunda vez. Nós não somos os autores do universo. Nós somos os seus atores biológicos, recitando fielmente linhas que nos foram entregues pela estrutura irrevogável da matéria e da energia. Muitos de vocês, que estão ouvindo isso agora, podem estar sentindo uma profunda repulsa intelectual. É natural. A nossa biologia foi projetada para rejeitar o determinismo. Você pode estar pensando, isso é física teórica antiga. Isso é Newton e Laplace, pensadores de séculos passados. O que acontece quando saímos da lousa de giz da física clássica e entramos no tecido orgânico, no laboratório de medicina? O meu cérebro vivo certamente desafia essa visão mecânica, fria e sem alma. É uma esperança justa e desesperada tentar buscar o nosso livre-arbítrio na complexidade lamacenta da biologia. Mas a verdadeira tragédia dessa nossa investigação cósmica é que quando mudamos as nossas lentes da física teórica para as máquinas de ressonância magnética funcional e para a neurociência moderna de ponta, as coisas não melhoram para a nossa ilusão de controle. Elas pioram drasticamente. O demônio de Laplace teorizou que éramos máquinas. A ciência do cérebro vai provar e medir a engrenagem operando ao vivo, milissegundos antes da sua mente sequer desconfiar do que vai fazer. E é exatamente para os recônditos sombrios e úmidos do seu próprio crânio, a sala das máquinas da ilusão humana,
que nós viajaremos a seguir. Nós deixamos o universo da física clássica e as equações frias do demônio de Laplace para trás, com uma conclusão desconfortável pairando no ar. Se o cosmos inteiro é uma imensa máquina de engrenagens deterministas, nós, como parte desse cosmos, também devemos ser mecânicos. Mas a intuição humana grita contra isso. Nós olhamos para nós mesmos, sentimos a pulsação da nossa própria vida, experimentamos o turbilhão das nossas emoções e pensamos: não, as estrelas e os planetas podem até ser bolas de bilhar cósmicas, mas a mente humana é diferente. O cérebro humano desafia a física cega. É o nosso refúgio sagrado. É onde o fantasma na máquina supostamente reside. Para desfazer essa última trincheira da nossa ilusão, nós precisamos sair do reino da astronomia e mergulhar no território da neurociência. Precisamos abrir a caixa preta do crânio humano e examinar a anatomia exata de uma decisão. E o que a ciência do cérebro nos revela é, de muitas maneiras, muito mais aterrorizante do que o determinismo cósmico, porque é íntimo. É sobre você. O cérebro humano é frequentemente descrito como a estrutura mais complexa do universo observável. Ele pesa cerca de 1,5 kg e tem a consistência de uma gelatina firme. Dentro dessa massa escura e silenciosa, fechada em uma abóbada óssea sem luz e sem som, residem aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Cada um desses neurônios pode fazer até 10.000 conexões, chamadas sinapses, com outros neurônios. Isso cria uma rede de fiação biológica com trilhões de caminhos possíveis, um emaranhado de cabos que supera em complexidade toda a infraestrutura de internet do planeta Terra. É uma maravilha da biologia evolutiva. Mas, e este é o ponto fundamental que não podemos esquecer sob nenhuma circunstância, por mais complexo que seja, o cérebro é feito inteiramente de matéria física. Ele é feito de átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, sódio e potássio. E como já estabelecemos, átomos não têm vontades. Átomos não têm desejos. Átomos não possuem a capacidade mágica de iniciar eventos sem uma causa física prévia. Quando você sente que tomou uma decisão, o que está acontecendo fisicamente? O que é um pensamento no nível fundamental? Não é uma nuvem de fumaça espiritual. É um processo estritamente eletroquímico. Um neurônio decide disparar um sinal elétrico, conhecido como potencial de ação, baseado unicamente nas leis da termodinâmica e do eletromagnetismo. Se a carga de voltagem dentro da célula atinge um determinado limite físico, os canais de sódio na membrana celular se abrem mecanicamente. Os íons entram correndo, o sinal elétrico viaja pelo axônio e, na extremidade, sacos microscópicos liberam moléculas químicas chamadas neurotransmissores. Essas moléculas flutuam através de uma fenda diminuta e se encaixam como chaves em fechaduras no neurônio seguinte. Se houver neurotransmissores excitatórios suficientes, o próximo neurônio dispara. Se houver inibitórios suficientes, ele fica em silêncio. Toda essa cascata é tão automática, física e determinista quanto uma fileira de dominós caindo ou a água fluindo pelo caminho de menor resistência em uma montanha. Não há nenhum espaço em toda essa cadeia de eventos microscópicos para que um eu imaterial, uma alma consciente, intervenha e diga ao neurônio: espere, mude a sua voltagem porque eu decidi mudar de ideia. Se um neurônio disparou, ele foi forçado a disparar pelo seu ambiente químico anterior. Se uma rede neural inteira acendeu, resultando no seu desejo de levantar o braço, essa rede foi ativada por uma rede anterior, que foi ativada por um estímulo externo ou por memórias armazenadas estruturalmente nas suas proteínas cerebrais. A máquina de carne obedece à física. Ponto final. Mas se somos apenas autômatos biológicos complexos, por que a ilusão do livre-arbítrio é tão avassaladoramente real? Por que sentimos que estamos no controle? Durante décadas, a filosofia debateu isso sem dados reais. Mas na década de 1980,
a neurociência deu o golpe de misericórdia na nossa arrogância. Um fisiologista chamado Benjamin Libet desenhou um experimento que se tornaria um dos mais famosos e controversos da história da ciência. Libet queria cronometrar uma decisão humana livre e voluntária. Ele colocou eletrodos na cabeça de voluntários para medir a atividade elétrica dos seus cérebros, especificamente no córtex motor, a área responsável por planejar e executar movimentos. Ele os colocou na frente de um relógio especial com um ponto luminoso que girava rapidamente. A instrução era simples. Olhe para o relógio. Sempre que você sentir vontade, em um momento totalmente espontâneo e livre, flexione o seu pulso. Mas preste muita atenção na posição exata do ponto luminoso no relógio no momento exato em que você teve a vontade consciente de mover o pulso. Era o cenário perfeito para testar o livre-arbítrio em laboratório. A intuição nos diz como a cronologia de eventos deveria acontecer. Primeiro, o eu consciente toma a decisão de mover a mão. Em seguida, essa decisão consciente envia um comando para o cérebro motor. Por fim, o cérebro motor envia o sinal para os músculos e a mão se move. A mente causa o cérebro, que causa a ação. Mas os resultados de Libet mostraram uma realidade macabra. Os eletrodos registraram uma acumulação constante de atividade neurológica no cérebro motor do voluntário, algo que os cientistas chamam de potencial de prontidão, Bereitschaftspotenzial, um sinal claro de que o cérebro estava se preparando para fazer o movimento. Essa atividade cerebral começava cerca de meio segundo antes do músculo efetivamente se mover. Isso era esperado. Os nervos levam tempo para transmitir a mensagem. Mas o choque veio quando Libet olhou para o tempo que os pacientes relataram ter sentido a vontade consciente de agir. Os voluntários relataram que tomaram a decisão cerca de 200 milissegundos antes do movimento. A matemática não batia. O cérebro físico começou a se preparar para o movimento 300 milissegundos antes do indivíduo ter a experiência consciente de ter tomado uma decisão. O cérebro decidiu agir antes de você saber que ia agir. A sua percepção consciente da decisão não foi a causa do movimento. Foi apenas uma espécie de notificação de sistema, um aviso atrasado gerado pelo seu cérebro de que uma ação já havia sido iniciada no seu inconsciente. O seu cérebro fez o trabalho físico, calado e no escuro, baseando-se no seu estado fisiológico anterior. E depois enviou um memorando para a sua mente consciente, dizendo: "Nós vamos flexionar o pulso agora. Sinta-se à vontade para levar o crédito por isso." Para muitos críticos, meio segundo era um intervalo muito curto, sujeito a erros de medição ou confusão do paciente. Mas a ciência avançou e as máquinas evoluíram. Em 2008, o neurocientista John Dylan Haynes, do Instituto Max Planck, recriou o experimento de Libet, usando a ressonância magnética funcional, fMRI, uma máquina poderosa capaz de ler os padrões de fluxo sanguíneo e atividade no cérebro em tempo real, com precisão tridimensional. Haynes deu aos participantes 2 botões, um na mão esquerda e outro na direita. Eles podiam apertar qualquer um dos botões quando quisessem, e mais uma vez, eles deveriam notar o momento exato da escolha consciente. Os resultados de Haynes destruíram qualquer esperança que ainda restava para o livre-arbítrio. O scanner fMRI pôde ver redes neurais no córtex frontopolar acendendo e tomando a decisão de qual botão apertar, se o esquerdo ou o direito, incríveis 7 a 10 segundos antes de o sujeito ter a menor ideia de qual botão iria escolher. 7 a 10 segundos. É uma eternidade na escala neurológica. Enquanto o voluntário estava sentado lá, pensando: devo apertar o direito ou o esquerdo? Estou ponderando livremente. O seu destino já estava traçado. O pesquisador, olhando para o monitor da máquina na sala ao lado, já sabia o que o voluntário iria decidir fazer, muito antes do voluntário ter o privilégio de experimentar a ilusão da sua própria escolha. O cérebro estava apenas processando a física. A consciência era o último passageiro a entrar no ônibus, mas de alguma forma estava convencida de que estava dirigindo.
Como podemos explicar essa bizarra arquitetura biológica? Por que nos sentimos tão no controle se somos governados por algoritmos inconscientes forjados pela evolução? A resposta repousa no brilhante e perturbador conceito do cérebro interpretador, desvendado pelas pesquisas com pacientes que tiveram os hemisférios cerebrais separados. Em casos graves de epilepsia, os médicos costumavam cortar o corpo caloso, o grande feixe de nervos que conecta os lados esquerdo e direito do cérebro. O neurocientista Michael Gazzaniga estudou esses pacientes de cérebro dividido e descobriu algo fundamental sobre a natureza humana. O hemisfério esquerdo do cérebro é o lar da linguagem e da lógica falada. O hemisfério direito não pode falar, mas processa imagens e controla o lado esquerdo do corpo. Gazzaniga mostrou uma instrução escrita apenas para o hemisfério direito de um paciente. Levante-se e ande. O hemisfério direito leu, obedeceu ao comando e o paciente se levantou e começou a caminhar em direção à porta. Em seguida, o pesquisador perguntou ao paciente, ou melhor, perguntou ao hemisfério esquerdo falante que não tinha visto o comando original: por que você se levantou? Se o hemisfério esquerdo fosse apenas um observador honesto, ele diria: eu não faço ideia, meu corpo se moveu sozinho. Mas isso nunca aconteceu. Imediatamente, sem hesitar, o paciente respondeu: ah, eu estou indo ali pegar um refrigerante. O cérebro esquerdo não sabia o verdadeiro motivo pelo qual o corpo estava andando. A causa real estava escondida dele. Então, o que ele fez? Ele inventou uma história. Ele inventou uma explicação plausível no momento, uma racionalização post-hoc, e a ofereceu como a verdade absoluta. O paciente acreditava genuinamente que havia decidido conscientemente ir pegar um refrigerante. A sua mente fabricou o livre-arbítrio e a intenção retrospectivamente para dar sentido a uma ação inconsciente que já estava em andamento. Gazzaniga concluiu que todos nós temos esse módulo interpretador no nosso hemisfério esquerdo. O nosso cérebro inconsciente reage ao mundo de forma mecânica e determinista. Ele retrai a sua mão do fogo, faz você sorrir para uma pessoa atraente, gera o impulso para verificar o seu celular ou escolhe a profissão que você vai seguir com base em cálculos invisíveis de aversão ao risco e predisposição genética. Uma vez que a engrenagem física girou e a ação começou, o interpretador entra em cena, observa o seu comportamento e escreve rapidamente uma narrativa heróica, tecendo a ilusão de que um eu autônomo e fantasmagórico esteve no comando o tempo todo. A consciência não é o diretor executivo da sua vida. Ela é o departamento de relações públicas, que redige os comunicados de imprensa justificando decisões corporativas que já foram tomadas a portas fechadas no subsolo. Isso nos leva a um espelho desconfortável. Quando você diz, eu escolhi o meu trabalho, eu escolhi o meu parceiro, ou eu escolhi cometer um erro, o que você realmente está dizendo é que o seu organismo físico processou estímulos complexos de acordo com a física e a química, gerou um comportamento, e a voz na sua cabeça inventou uma justificativa narrativa 1/10 de segundo depois. O livre-arbítrio é uma ilusão retrospectiva. É a sombra que a ação projeta na sua consciência. Mas eu sei que, enquanto descrevo essa prisão neurológica, a mente de muitos de vocês tenta encontrar uma saída de emergência. Existe um refúgio muito comum para aqueles que tentam salvar a agência humana da guilhotina determinista: o mundo microscópico. As pessoas argumentam: a neurociência pode até explicar o nível químico macroscópico, mas o cérebro opera em níveis moleculares, no domínio da física quântica. E não foi a física quântica, no início do século XX, que provou que o universo não é um relógio de pêndulo preciso. O princípio da incerteza de Heisenberg não destruiu o demônio de Laplace ao provar que existem eventos aleatórios, imprevisíveis e sem causas definidas no nível subatômico? É uma objeção profunda e sofisticada. Se as sinapses nervosas operam com partículas que obedecem à mecânica quântica, talvez essa indeterminação
nos dê a fenda que precisamos para encaixar o nosso livre-arbítrio. Talvez o caos e a probabilidade quântica sejam o oxigênio que a alma precisa para respirar. No entanto, nós vamos entrar pela porta dessa teoria e veremos, da forma mais impiedosa possível, que essa esperança é uma armadilha intelectual. A mecânica quântica pode ter matado o relógio de Newton, mas como veremos a seguir, o que ela colocou no lugar é um par de dados envenenados. E jogar dados na escuridão do seu crânio não te torna livre. O caos, descobrirão vocês, é um carcereiro ainda mais cruel que a ordem. Nós chegamos agora a um momento crucial da nossa investigação sobre a natureza da agência humana. Até este ponto, nós construímos uma prisão formidável ao redor da sua mente. Vimos como a física clássica transformou o universo em um relógio de engrenagens implacáveis, onde o passado dita o futuro com uma precisão matemática absoluta. Vimos como a neurociência abriu o seu crânio e encontrou não uma alma livre, mas uma máquina de carne, um labirinto úmido de neurônios que processa reações químicas e elétricas e toma decisões milissegundos, ou até segundos, antes de você ter a ilusão consciente de ter escolhido. O demônio de Laplace parecia ter vencido. A nossa biologia parecia ter selado o nosso destino. Mas, se você é um estudante atento da história da ciência, você sabe que a física de Isaac Newton e a certeza absoluta de Pierre-Simon Laplace sofreram um golpe devastador no início do século XX. Um golpe que abalou as fundações da realidade e que, para muitos filósofos e cientistas desesperados para salvar a dignidade humana, pareceu oferecer uma rota de fuga. Estou falando, é claro, da revolução da mecânica quântica. Nos anos 20, gênios como Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger e Niels Bohr mergulharam no mundo subatômico, o mundo dos elétrons, prótons e fótons, e descobriram que o universo, no seu nível mais fundamental, recusa-se categoricamente a se comportar como um relógio bem comportado. Eles descobriram que a certeza é uma ilusão macroscópica. O golpe de misericórdia no determinismo clássico foi dado pelo famoso princípio da incerteza de Heisenberg. Em termos simples, Heisenberg provou matematicamente que é impossível conhecer, com precisão absoluta e simultânea, a posição e a velocidade de uma partícula subatômica. Quanto mais precisamente você mede onde um elétron está, menos você sabe para onde ele está indo. E não se trata de um defeito nos nossos microscópios ou de uma limitação da nossa tecnologia. É uma propriedade intrínseca da própria natureza. O universo subatômico é inerentemente turvo. Isso significou a morte instantânea do demônio de Laplace. Lembra-se dele? O supercomputador cósmico que, se soubesse a posição e a velocidade de cada átomo, poderia prever todo o futuro. A mecânica quântica diz que esse demônio é cego. Ele não pode existir, porque a informação necessária para prever o futuro simplesmente não existe no presente com precisão absoluta. Em vez de certezas, a física quântica nos dá apenas probabilidades. Nós não podemos dizer exatamente quando um átomo radioativo vai decair. Podemos apenas calcular a chance percentual de ele decair no próximo minuto ou no próximo milênio. O evento em si não tem uma causa clássica e determinada. Ele simplesmente acontece, brotando do nada quântico de forma intrinsecamente aleatória. Albert Einstein odiou tanto essa ideia que proferiu a sua famosa frase: Deus não joga dados com o universo. Mas todas as evidências experimentais do último século provaram que Einstein estava errado. Deus joga dados. O universo, na sua base mais íntima, é um cassino. Assim que essa imprevisibilidade fundamental foi confirmada, um suspiro de alívio coletivo ecoou pelos corredores da filosofia e da teologia. O raciocínio parecia perfeito. Se o universo não é estritamente determinado, se o futuro não está escrito em pedra e existe espaço para a verdadeira novidade e o puro acaso no nível atômico, então o determinismo foi derrotado. E se o determinismo foi derrotado, a porta da prisão está aberta. O livre-arbítrio está salvo.
Físicos renomados e neurocientistas começaram a procurar ansiosamente por mecanismos no cérebro humano que pudessem amplificar essa aleatoriedade quântica e trazê-la para o nível da tomada de decisão consciente. A teoria mais famosa nessa linha de pensamento foi proposta pelo matemático e físico vencedor do Prêmio Nobel, Sir Roger Penrose, em colaboração com o anestesiologista Stuart Hameroff. Eles sugeriram que dentro dos nossos neurônios existem estruturas cilíndricas minúsculas chamadas microtúbulos, que formam o esqueleto da célula. Devido ao seu tamanho microscópico, esses microtúbulos poderiam abrigar estados quânticos superpostos. Ou seja, eventos quânticos imprevisíveis estariam acontecendo aos bilhões dentro do seu cérebro a cada segundo. A ideia é poética. A sua consciência e o seu livre-arbítrio não seriam o resultado de computação clássica, de engrenagens neurológicas previsíveis, mas sim o produto dessa dança quântica misteriosa e indeterminada. O seu cérebro seria uma antena captando a liberdade do éter quântico. Parece a saída perfeita, não é? A ciência finalmente validando a alma através da incerteza física. Mas é aqui, neste exato ponto da nossa jornada, que a armadilha se fecha de forma definitiva. E ela se fecha não com um estrondo empírico, mas com uma guilhotina lógica absolutamente impiedosa. Eu peço que você preste muita atenção agora, porque este é o prego final no caixão da ilusão. Vamos conceder, para o bem do argumento, que Penrose esteja totalmente certo. Vamos assumir que o seu cérebro é governado por flutuações quânticas microscópicas e que as suas decisões não são estritamente pré-determinadas pelo estado anterior do universo. Vamos aceitar que o determinismo morreu. A pergunta que você precisa se fazer é: a aleatoriedade quântica te dá livre-arbítrio? O caos te faz livre? Pense no átomo radioativo que mencionamos. Quando ele decai de forma totalmente imprevisível e sem uma causa física anterior clássica, nós dizemos que foi um evento aleatório. O átomo não sentou, ponderou sobre a sua vida, consultou os seus valores morais e decidiu conscientemente: acho que vou decair agora. Ele não exerceu agência. O evento simplesmente ocorreu sobre ele. O universo girou a roleta e a bolinha caiu no número do átomo. Agora, aplique isso ao seu cérebro. Imagine que você está diante de uma escolha moral difícil. Você encontrou uma carteira cheia de dinheiro no chão. Você pode pegar o dinheiro para si ou pode procurar a identidade do dono e devolvê-la. O seu cérebro está pesando as opções. De um lado, você tem os seus instintos de sobrevivência, a sua necessidade financeira atual, o seu histórico de criação. Do outro lado, você tem a sua empatia, a educação moral que recebeu dos seus pais, o seu desejo de ser uma boa pessoa. Se o universo for clássico e determinista, a soma de todos esses fatores químicos e históricos vai inevitavelmente forçar os seus neurônios a disparar em uma direção específica. Você devolverá a carteira, ou a roubará, porque o universo o obrigou a isso. Você não é livre. Você é um fantoche puxado pelas cordas da causalidade. Mas e se introduzirmos a física quântica no momento da decisão? Imagine que o empate entre roubar e devolver seja desfeito por uma minúscula flutuação quântica imprevisível em um único microtúbulo no seu córtex pré-frontal. Um elétron decide saltar para a esquerda em vez de para a direita, de forma puramente aleatória, sem causa nenhuma. E esse salto em cascata faz você decidir pegar o dinheiro. Eu lhe pergunto, você foi livre nessa escolha? Você foi moralmente responsável por roubar a carteira? A resposta é um não esmagador. Se a sua decisão foi causada pelo resultado de um dado quântico rolando invisível no escuro da sua neurologia, você não tem mais controle sobre essa decisão do que teria se ela fosse pré-determinada. Você não controla a aleatoriedade subatômica. Você não é o autor do salto do elétron. O salto apenas aconteceu no seu cérebro e gerou uma ação no seu corpo. Substituir uma engrenagem determinista por um gerador de números aleatórios não cria um eu autônomo. Na verdade, transforma você
de um robô previsível em um robô com defeito. Essa é a grande tragédia da esperança quântica. Ela confunde indeterminismo com liberdade. Se as suas ações não são determinadas por causas prévias, pelos seus desejos, pelos seus valores, pelo seu caráter acumulado, então elas são apenas acidentes sem sentido. O livre-arbítrio requer que você seja a causa da ação. Mas se a ação é puramente aleatória, ela não tem causa e, portanto, você não pode ser a causa dela. Para ilustrar o quão absurda é a ideia de que a aleatoriedade nos liberta, imagine como seria a sua vida se o seu cérebro fosse realmente dominado pelo puro indeterminismo. Se as suas decisões não fossem firmemente enraizadas nas causas físicas do seu passado e do seu ambiente, você seria um ser humano completamente incompreensível, até para si mesmo. Num minuto você estaria declarando amor eterno ao seu parceiro. No minuto seguinte, devido a um salto quântico aleatório, você o esfaquearia. Você não seria um agente moral livre. Você seria considerado clinicamente insano, uma vítima de um cérebro sofrendo curtos-circuitos estatísticos constantes. O que nós realmente queremos quando clamamos por livre-arbítrio não é agir de forma aleatória e caótica. Nós queremos que as nossas decisões sejam ditadas pelos nossos próprios motivos internos. Quando você decide estudar para um exame, em vez de ir a uma festa, você quer que essa decisão seja o resultado do seu desejo de ter uma boa carreira, que é o resultado de você valorizar a estabilidade, que é o resultado da sua criação e da sua biologia. Você quer que os seus desejos causem as suas ações. O problema é que você não escolhe os seus desejos originais. Arthur Schopenhauer capturou esse dilema com precisão cirúrgica no século XIX. O homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Você pode escolher comer um pedaço de bolo de chocolate, porque você tem o desejo irresistível de comer chocolate. Mas você não escolheu nascer com uma biologia que acha o açúcar e a gordura prazerosos. Você não escolheu a genética que lhe deu papilas gustativas específicas, nem escolheu a cultura que lhe ensinou que bolo de chocolate é uma recompensa. Os seus quereres, as suas vontades mais profundas, lhe são entregues pela loteria da evolução, do DNA e do ambiente em que você cresceu. Quando você age de acordo com a sua vontade, você está apenas obedecendo a um programa que foi instalado no seu disco rígido por forças que existiam muito antes de você nascer. Você não programou a si mesmo. E é aqui que o paradoxo se fecha, prendendo a mente humana em um abismo lógico do qual não há escapatória teórica conhecida. Pense nisso como um dilema de duas vias, um chifre de touro que fura qualquer argumento. Ou o universo é determinista, e as suas decisões são a ponta de uma longa corrente de causas e efeitos que se estende até o Big Bang. E, portanto, você não tem livre-arbítrio, pois é apenas um dominó caindo. Ou o universo é indeterminista quântico e as suas decisões no nível mais profundo são ditadas por saltos subatômicos puramente aleatórios, o rolar de dados cósmicos. E, portanto, você também não tem livre-arbítrio, pois você não é o autor da aleatoriedade. Você é a vítima dela. Determinismo significa que você é um boneco puxado por cordas visíveis. Indeterminismo significa que as cordas do boneco estão se contorcendo e puxando sozinhas, de forma espasmódica. Em nenhum dos dois cenários, o boneco está puxando as suas próprias cordas. O fantasma na máquina não existe, porque qualquer força que ele pudesse usar para operar a máquina estaria sujeita às leis estritas da física ou à roleta russa do acaso quântico. Então, por que a ideia da física quântica como salvadora do livre-arbítrio é tão sedutora? É uma ilusão de conforto. Nós detestamos a ideia de sermos máquinas biológicas. A neurociência fere o nosso ego coletivo. Quando escutamos termos como incerteza, superposição e efeito observador, a nossa mente mística imediatamente se apega a essas lacunas no conhecimento como se fossem a morada da alma. É o velho conceito do Deus das lacunas. Onde a ciência ainda é nebulosa,
nós inserimos os nossos maiores desejos. Mas a mecânica quântica é uma disciplina matemática rigorosa. Ela não é magia. Ela descreve probabilidades precisas do comportamento da matéria. E a matéria, seja ela previsível como um planeta ou imprevisível como um fóton, continua sendo matéria. E você, do topo dos seus pensamentos mais nobres até as solas dos seus pés, é feito dessa mesma matéria. Nós nos encontramos agora em uma encruzilhada filosófica profunda. O muro do determinismo não foi quebrado. Ele foi apenas pintado com as cores difusas da probabilidade. Se aceitarmos que a física, clássica ou quântica, não deixa espaço para a versão romântica da agência humana, onde isso nos deixa? A nossa biologia nos força a sentir que somos livres, enquanto a nossa razão nos prova que somos prisioneiros da causalidade. Como podemos continuar vivendo nossas vidas normais, sabendo que cada ação nossa é o desfecho inevitável de um universo cego? Essa constatação costuma lançar as pessoas no desespero. Se eu não tenho escolha, por que me esforçar? Por que me levantar da cama de manhã? Se o meu destino já está matematicamente selado ou randomicamente ditado pelas leis físicas, eu deveria simplesmente me entregar à apatia total. Mas essa reação é um erro fundamental de interpretação. O fato de você não ter livre-arbítrio absoluto não significa que as suas escolhas não importam. Significa que as suas escolhas são a maneira como o universo determinou que as coisas devem acontecer. A apatia é apenas mais um estado cerebral causado pelo seu desespero. Nós chegamos a um ponto de inflexão absolutamente vertiginoso nesta nossa jornada. Trancamos todas as portas lógicas e empíricas que poderiam nos oferecer uma rota de fuga. Vimos que a física clássica de Newton e Laplace construiu um universo de engrenagens implacáveis, onde o futuro já está matematicamente selado pelo passado. Mergulhamos na biologia úmida do nosso próprio crânio e descobrimos, através de experimentos neurocientíficos inegáveis, que o nosso cérebro físico toma decisões e aciona os nossos músculos muito antes de a nossa mente consciente ser notificada e reivindicar falsamente a autoria da ação. E, finalmente, fechamos a porta da esperança quântica, percebendo que substituir uma engrenagem previsível por um dado cósmico aleatório não nos concede controle algum, apenas nos transforma em passageiros do caos em vez de passageiros da ordem. A conclusão incontornável é que o livre-arbítrio, da maneira mágica, romântica e independente das leis da física, como nós o concebemos, é uma impossibilidade total. Somos, em essência, máquinas biológicas incrivelmente complexas processando dados em um universo estritamente de causa e efeito. Mas essa constatação levanta um paradoxo colossal. Talvez a pergunta mais perturbadora de todas. Se não temos escolha, se somos apenas espectadores de um filme biológico que já foi gravado, por que a ilusão é tão perfeita? A evolução natural é um processo implacavelmente econômico e pragmático. A natureza não gasta energia criando mecanismos complexos a menos que eles ofereçam uma vantagem brutal para a sobrevivência e a reprodução. O cérebro humano consome cerca de 20% de toda a energia do nosso corpo, apesar de representar apenas 2% do nosso peso. Manter a consciência funcionando é um luxo biológico caríssimo. Então, por que a seleção natural, operando cegamente ao longo de milhões de anos nas savanas africanas, se deu ao trabalho de forjar dentro das nossas mentes essa sensação tão vívida, tão colorida e tão inegável de que nós somos os autores das nossas próprias histórias? Por que o universo criou uma máquina e depois programou essa máquina para acreditar piamente que não é uma máquina? A resposta para isso reside na genialidade utilitária da evolução. A ilusão do eu e a sensação de livre-arbítrio são, na verdade, uma interface de usuário essencial. Pense no computador ou no celular que você talvez esteja usando agora. Por trás da tela brilhante que você está olhando, existem bilhões de transistores microscópicos abrindo e fechando,
processando zeros e uns em velocidades inimagináveis através de portas lógicas de silício. Mas você não precisa entender ou interagir com a física quântica dos semicondutores para enviar um e-mail ou assistir a um vídeo. Os engenheiros de software criaram um sistema operacional, uma área de trabalho, com pastas amarela, ícones de lixeira e setas de mouse. Essa interface é uma metáfora, uma mentira útil. Não existe uma lixeira física dentro do seu computador, mas a ilusão da lixeira permite que você opere a complexidade da máquina de forma eficiente. A sua consciência e o seu senso de livre-arbítrio são a interface de usuário que a evolução criou para o seu cérebro. Se o seu organismo tivesse que estar ciente de todas as cascatas químicas, da ativação de cada feixe muscular, dos cálculos bayesianos de probabilidade de risco que as suas redes neurais fazem a cada fração de segundo, você ficaria paralisado pela sobrecarga de informações. Você não conseguiria caçar um mamute ou fugir de um predador. Em vez disso, o cérebro processa toda essa matemática titânica de sobrevivência no porão escuro do seu subconsciente e, em seguida, projeta na tela da sua mente uma narrativa simples e simplificada. Eu estou com fome. Eu decidi pegar aquela maçã. A ilusão da agência é o atalho evolutivo perfeito. Ela permite que a máquina biológica navegue em um ambiente social hipercomplexo sem precisar compreender a sua própria engenharia interna. Além disso, a sensação de sermos donos das nossas ações é a cola absoluta que mantém as sociedades humanas unidas. Se os nossos ancestrais primitivos acordassem um dia com a revelação científica de que são apenas autômatos biológicos, a coesão social poderia ter desmoronado. Nós somos primatas sociais. O nosso sucesso como espécie dependeu da nossa capacidade de cooperar, de estabelecer reputações, de punir os trapaceiros e de recompensar os altruístas. E todo esse sistema de cooperação depende visceralmente da noção de responsabilidade. Se um membro da tribo rouba comida, a tribo precisa sentir indignação. A tribo precisa acreditar que o ladrão escolheu agir mal para que possa aplicar uma punição que sirva de impedimento. O sentimento de culpa, o remorso, o orgulho e a gratidão são softwares sociais instalados pelo DNA para garantir que nós regulemos o comportamento uns dos outros. A evolução nos enganou para o nosso próprio bem coletivo. A matriz é perfeita porque qualquer organismo que enxergasse o código real por trás da realidade provavelmente teria sido devorado pelos predadores enquanto estava paralisado por uma crise existencial. E é precisamente aqui que o nosso intelecto moderno se choca violentamente com a nossa biologia arcaica. Quando a ciência moderna arranca a cortina e nos mostra as engrenagens deterministas de trás do palco, nós somos jogados no dilema moral mais profundo da nossa era. Se o livre-arbítrio não existe, se a nossa biologia, a nossa genética, a nossa criação infantil e o estado do universo ditam todas as nossas ações, como podemos julgar alguém? Pense no pior criminoso que você pode imaginar. Um assassino implacável. Nós o odiamos profundamente porque acreditamos que ele, em um momento crucial, teve a opção de não puxar o gatilho, mas, devido a uma alma corrompida, escolheu fazê-lo livremente. Mas as lentes do determinismo mudam tudo. Se voltássemos o tempo, colocando os exatos mesmos átomos no exato mesmo arranjo, com a exata mesma química cerebral alterada por traumas de infância, desequilíbrios hormonais e um ambiente hostil, aquele indivíduo puxaria o gatilho 100% das vezes. Ele não teve escolha. Ele teve o azar cósmico de nascer em um corpo e em um universo que conspiraram, desde o Big Bang, para que ele cometesse aquele ato terrível. Isso significa que devemos abrir as portas de todas as prisões e deixar o caos reinar porque ninguém tem culpa de nada? Absolutamente não. É aqui que entra a solução genial proposta por filósofos e pensadores científicos modernos, uma abordagem conhecida como compatibilismo ou determinismo pragmático. Nós não precisamos do livre-arbítrio mágico para ter uma sociedade moral e segura. Pense da seguinte maneira:
Se você tem um carro com os freios completamente defeituosos, você não diz que o carro tem livre-arbítrio para decidir causar acidentes. Você não odeia o carro. Você não acha que ele é mau. Você entende que é uma máquina que quebrou devido às leis da física. No entanto, você não deixa o carro com freios quebrados circular livremente pela cidade perto de crianças. Você o retira das ruas, você o tranca em uma garagem ou o manda para o conserto. Não por vingança ou retribuição cósmica contra o veículo, mas por pura necessidade de proteger as outras pessoas. É exatamente assim que devemos repensar a justiça humana através das lentes do determinismo. Quando um indivíduo comete um crime, nós não precisamos acreditar que ele operou com uma magia espiritual livre das leis da física. Nós apenas reconhecemos que aquela máquina humana específica, devido a uma complexa teia de genética, ambiente e neurobiologia falha, representa um risco para a sociedade. A prisão não deve ser um instrumento de vingança divina baseada no ódio. A prisão deve ser um instrumento de quarentena. Nós isolamos a máquina perigosa. E mais importante, o ato de punir serve como um novo input causal. Quando o cérebro de outras pessoas na sociedade presencia a punição, essa informação entra em suas redes neurais e altera fisicamente a probabilidade de eles cometerem o mesmo crime no futuro. A justiça não requer magia. A justiça requer apenas que entendamos como reprogramar ou conter o software biológico perigoso. Isso revela a diferença absolutamente vital entre determinismo e fatalismo, uma confusão que paralisa muita gente. O fatalismo é a atitude derrotista e ilógica de dizer: se o meu futuro já está escrito pelas leis da física, então nada do que eu fizer importa. Eu posso simplesmente ficar deitado na cama o dia todo, porque se for o meu destino passar no exame amanhã, eu passarei de qualquer jeito. Isso é um erro grosseiro de raciocínio lógico. O determinismo não diz que as suas escolhas não importam. Ele diz exatamente o oposto. Ele diz que as suas escolhas são os elos absolutos e indispensáveis na corrente invisível de causa e efeito que molda a realidade. Se você não estudar, as leis da física e da biologia garantem 100% que o seu cérebro não terá a informação para passar na prova. A sua escolha de estudar importa de forma vital. O que o determinismo nos diz é que a sua própria decisão de levantar e estudar já foi causada por fatores anteriores, como a sua disciplina moldada no passado e o seu medo genuíno do fracasso escolar. Você não é livre das causas, mas você é parte da causalidade. Você é um instrumento através do qual o universo escreve o roteiro. O que você faz afeta o futuro instantaneamente, mas o que você faz foi garantido pelas condições iniciais de ontem. Nós vivemos dentro de uma matriz perfeita. O código é inviolável, mas perceber o código não desliga a simulação. Saber que a fome é apenas um sinal neurológico de privação calórica programado pela evolução não faz a comida perder o seu sabor. Saber que o amor é um coquetel inebriante de ocitocina, dopamina e vasopressina disparado no seu cérebro para garantir o apego reprodutivo e o cuidado da prole não torna o seu coração menos acelerado quando você vê a pessoa amada. A ilusão fisiológica do livre-arbítrio não desaparece simplesmente porque a sua camada intelectual superior leu a pesquisa de neurociência. Você continuará acordando amanhã, ponderando sobre qual roupa vestir, avaliando as opções de café da manhã e sentindo o peso das suas escolhas éticas. A biologia garante que você nunca vai escapar do sentimento de ser o autor da sua vida no nível experiencial diário. Mas se a Matrix continua a mesma, qual é a vantagem de tomar essa pílula vermelha, filosófica? Qual é o benefício de aceitar de corpo e alma o determinismo científico, em vez de nos agarrarmos à nossa presunção de sermos almas incausadas? A resposta é que o determinismo é a cura mais poderosa, mais profunda e mais absoluta que já foi descoberta para o sofrimento emocional humano. Ele muda radicalmente e para sempre a maneira como você olha para o espelho
a maneira como você julga os seus piores inimigos e a maneira como você carrega o peso dos seus fracassos. Chegamos ao fim da nossa longa, perturbadora e, para muitos, dolorosa jornada pelos corredores mais escuros da arquitetura da realidade. Juntos, nós desconstruímos a ilusão mais íntima da experiência humana. Retiramos as engrenagens do relógio cósmico de Newton e Laplace para provar que o universo físico não abre exceções para o ego humano. Entramos nos laboratórios da neurociência moderna para testemunhar o seu próprio cérebro físico, tomando decisões anatômicas muito antes de a sua mente consciente ser avisada. E, finalmente, fechamos a falsa porta de fuga da incerteza quântica, revelando que a roleta russa do acaso microscópico não nos concede liberdade alguma, apenas substitui a ordem pelo caos. A conclusão matemática, biológica e lógica é irrefutável. O livre-arbítrio, aquela magia que nos coloca como deuses encarnados, capazes de operar fora das leis da física, não existe. Nós somos máquinas de carne incrivelmente complexas, processando estímulos e reagindo de acordo com um roteiro que começou a ser escrito há 13,8 bilhões de anos no silêncio incandescente do Big Bang. Quando o peso dessa constatação esmaga a mente pela primeira vez, a reação instintiva é o desespero existencial. É uma vertigem sufocante. Se eu não sou o autor das minhas escolhas, quem sou eu? Se o meu destino já está cravado na pedra da causalidade, qual é o sentido de levantar da cama amanhã de manhã? A mente humana recua diante dessa ideia porque ela foca naquilo que foi perdido, a vaidade do controle. Pense na famosa música eternizada na voz de Frank Sinatra, My Way. A letra dessa canção é o hino supremo e definitivo da ilusão do livre-arbítrio. Ela fala sobre enfrentar todas as tempestades, engolir as dúvidas, manter-se de pé e, no final das contas, fazer tudo do meu jeito. É uma celebração linda e arrogante do ego humano, triunfando sobre as circunstâncias. Mas, sob a ótica implacável do determinismo, a verdade sobre a nossa existência é ainda mais profunda, poética e misteriosa, embora seja infinitamente menos vaidosa. A realidade é que Sinatra não fez do seu jeito. Ele fez do único jeito que o universo, a sua genética, as ruas de sua infância e a física cósmica permitiram que ele fizesse. A voz de veludo, a atitude inconfundível, o momento exato em que ele inspirou para cantar cada nota, tudo isso já estava tecido de forma inescapável na imensa teia do espaço-tempo. Ele não escreveu a canção da sua própria vida do zero. Ele foi a canção sendo cantada pelo cosmos. E entender isso não diminui em absolutamente nada a beleza da música. Apenas muda o foco de quem leva o crédito. Em vez de reverenciarmos o cantor ilusório, nós passamos a reverenciar a grandiosidade assustadora da partitura universal. E é exatamente nessa mudança de perspectiva que o determinismo deixa de ser uma maldição asfixiante e se transforma no maior presente psicológico que você poderia receber. A ausência do livre-arbítrio não é o fim da moralidade ou da paz. É, paradoxalmente, a única cura definitiva e racional para o sofrimento emocional humano. Pense no veneno mais tóxico que a mente pode produzir contra si mesma: o arrependimento. Nós passamos noites em claro, encarando o teto, com o peito apertado por dores do passado. Nós nos torturamos dizendo: eu deveria ter aceitado aquele emprego. Eu não deveria ter dito aquelas palavras horríveis que arruinaram o meu relacionamento. Se eu apenas tivesse virado à esquerda em vez de à direita, a tragédia não teria acontecido. O arrependimento só sobrevive porque é alimentado pela crença inabalável de que, naquele momento exato, com aquelas mesmas informações e com aquela mesma biologia, você poderia ter agido de forma diferente. Mas o determinismo se aproxima da sua cama, coloca a mão no seu ombro e diz, com a voz suave da física fundamental: você não poderia ter feito diferente. Era fisicamente e neurobiologicamente impossível que você tomasse outra decisão, dadas as condições exatas do seu cérebro e do universo naquele milissegundo. A sua ação foi tão inevitável quanto a órbita da Lua ao redor da Terra. Compreender isso
arranca a raiz do arrependimento. Você para de brigar com fantasmas de futuros alternativos que nunca poderiam ter existido. Você finalmente perdoa a si mesmo, não porque você inventou uma desculpa esfarrapada, mas porque você reconhece a sua própria inocência cósmica. Você fez o que a máquina estava programada para fazer naquele instante. E esse perdão radical e científico não se aplica apenas a você. Ele se expande como uma onda de choque de compaixão para todas as outras pessoas ao seu redor. Nós vivemos em uma sociedade consumida pela cultura do ódio, da retribuição e do cancelamento. Nós olhamos para a história mundial ou para as páginas sombrias da verdadeira criminalidade que tanto nos fascinam e nos horrorizam. Nós olhamos para o assassino, para o tirano, para o traidor e sentimos uma raiva pura, incandescente e destrutiva. Nós queremos que eles sofram tormentos indescritíveis porque nós acreditamos, do fundo do coração, que eles estavam sentados em um vácuo de perfeita liberdade e escolheram conscientemente abraçar o mal. Mas o determinismo nos força a um experimento de empatia radical e quase agonizante. Ele nos diz o seguinte: se você, a pessoa virtuosa que está ouvindo isso agora, tivesse nascido com os exatos mesmos genes daquele criminoso brutal, se você tivesse sido submetido exatamente à mesma infância abusiva, se a sua neuroquímica fosse idêntica e se você estivesse sob as exatas mesmas pressões ambientais naquele mesmo dia, você teria cometido exatamente o mesmo crime. Você não seria a exceção mágica. A sua faca teria descido, o seu dedo teria puxado o gatilho. Você só não está naquela cela de prisão agora por uma questão de pura, absoluta e cega sorte cósmica. Os seus genes e o seu ambiente alinharam-se para produzir uma máquina que obedece às leis sociais, enquanto os deles alinharam-se para produzir uma máquina defeituosa e perigosa. Como nós discutimos anteriormente, isso de forma alguma significa que devemos abrir as portas das prisões e deixar o caos reinar. Máquinas perigosas, como carros sem freio, precisam ser retiradas de circulação para proteger as outras pessoas. A justiça e a contenção continuam sendo obrigações vitais da civilização. Mas o determinismo retira o veneno sádico do nosso sistema de justiça. Ele mata o ódio. Você não pode odiar genuinamente uma pessoa por ser o que ela é, da mesma forma que você não odeia um furacão por destruir uma cidade, ou não odeia um urso por seguir os seus instintos. Você se protege do furacão, você isola o urso, mas você não os culpa cosmicamente. O ressentimento evapora. Quando alguém o magoa, você não vê mais um demônio operando por pura maldade livre. Você vê um organismo biológico reagindo a traumas, a inseguranças e a cadeias de causas invisíveis que se perdem no passado. A compreensão profunda de que ninguém, no fundo, tem escolha é a fundação da verdadeira empatia incondicional. O grande filósofo Friedrich Nietzsche, após anos lutando contra as suas próprias dores e tragédias, cunhou um termo para descrever esse estado final de libertação intelectual e espiritual. Ele o chamou de amor fati, que significa o amor ao destino. Nietzsche não propôs que devêssemos apenas tolerar a nossa vida ou aceitá-la com resignação passiva e tristeza. Ele propôs que devêssemos amá-la de forma feroz. O amor fati é abraçar a totalidade da sua existência, com todas as suas dores excruciantes, os seus erros patéticos, os seus triunfos gloriosos e as suas tristezas insuportáveis, e não desejar que nada, absolutamente nada, fosse diferente. Se o universo é um bloco único e contínuo, onde tudo está conectado pela teia da causalidade, você não pode remover o seu pior sofrimento sem também remover a sua maior alegria. A tragédia de ontem era o requisito matemático, físico e absoluto para a sabedoria que você tem hoje. Querer mudar o passado ou lamentar que o universo não seja diferente é querer a aniquilação total de tudo o que existe, incluindo você mesmo. Amar o destino é olhar para a engrenagem cósmica que esmaga e que constrói com a mesma indiferença e dizer: sim, eu quero exatamente isso, mais uma vez e para sempre.
Nós somos a ponta mais avançada do universo, processando a si mesmo. Através da evolução, o universo forjou átomos pesados nas estrelas, formou planetas a partir do pó e, lentamente, ao longo de bilhões de anos, organizou o carbono até que ele pudesse abrir os olhos e olhar de volta para o céu de onde veio. Nós somos os órgãos sensoriais do cosmos. A sua vida é um filme incrivelmente detalhado e rico em emoções que foi pré-gravado pela matemática do Big Bang. O fato de o filme já estar gravado não estraga a experiência de assisti-lo. Você não se recusa a chorar ou a rir em um cinema só porque sabe que o final do filme já está impresso no rolo de película na sala do projetista. Você mergulha na narrativa. O roteiro da sua existência já está escrito. A tinta já secou no tecido do espaço-tempo, mas a grande magia, o verdadeiro milagre da consciência, é que você tem o privilégio incomparável e infinitamente raro de assistir a esse filme acontecer pela primeiríssima e única vez, diretamente da cadeira de diretor. Abandone o fardo esmagador de tentar ser o Deus do seu próprio universo. Você não precisa carregar o peso de ser a causa incausada de todas as suas falhas e sucessos. Entregue-se ao fluxo ininterrupto do rio do tempo. Quando você finalmente soltar a âncora dessa ilusão arrogante, você não se afogará no niilismo. Você flutuará. Você se sentirá mais leve do que nunca. Você olhará para suas mãos, para as batidas do seu coração, para os pensamentos que surgem misteriosamente na sua mente, não como fardos que você precisa microgerenciar, mas como maravilhas da natureza operando através de você. A ilusão do livre-arbítrio é a matrix que a evolução construiu para nos manter funcionando, e nós nunca escaparemos da sensação diária de fazer escolhas. Mas, no fundo do seu intelecto, você agora guarda o segredo do universo. Você sabe que, por trás da interface colorida e ilusória da mente, existe apenas a beleza silenciosa, perfeita e implacável da física clássica e da biologia. Eu sou o professor Michio Kaku. Obrigado por me acompanhar nesta jornada profunda, desconfortável e, espero eu, imensamente libertadora pelos abismos do determinismo humano. Abrace o seu roteiro. Perdoe-se pelos erros que você foi projetado para cometer. Ame o seu destino com a ferocidade de uma estrela em colapso. O show já começou, as cortinas estão abertas e, embora você não seja o roteirista, você é, inegavelmente, a estrela principal deste espetáculo maravilhoso e predeterminado. Aproveite a viagem.